Bom dia em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje nós vamos falar sobre ser escolhido. Amém? Amém. Você já parou para pensar o que é ser escolhido? O que é ser escolhido para algo, ou ser escolhido por alguém? Eu acho que uma boa forma de entender o que é ser escolhido é primeiro entender o que é ser rejeitado. Aqui nós vamos ler em João 15, no versículo 16, se vocês quiserem podem abrir a Bíblia de vocês em João 15. Amém? Diz assim: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Jesus está falando aqui para os discípulos dele: vocês não me escolheram, eu escolhi vocês. Só que, como eu disse, muitas vezes para conseguir entender o quanto algo é valioso, nós precisamos entender o oposto. É como quando nós entendemos o que é estar feliz, nós também sabemos o que é estar triste. Então, saber o que é ser escolhido, também nós precisamos ter uma ideia do que é ser rejeitado. Todo mundo aqui já foi para a escola, eu acredito. E na escola, às vezes ia ter aqueles jogos de futebol, aquela aula de educação física. E aí escolhiam duas crianças para escolher os times. E eu não sei se vocês perceberam, mas criança não tem muita piedade não. Criança, ela vai escolher quem ela quer escolher, às vezes por afinidade, e se ela quer ganhar, ela vai escolher por capacidade. Traduzindo, geralmente eu era um dos últimos a ser escolhido. Quando era? Na Guarda-Mirim eu lembro que teve um campeonato que o meu time ficou em primeiro, mas eu fiquei o tempo todo no reserva. Então, esta não é exatamente uma forma de rejeição, mas dá para entender. Você foi deixado por último porque você não era capaz de fazer aquilo, porque você não era bom naquilo. E então, nós vamos ver pessoas fazendo prova para entrar na faculdade. Ninguém aqui vai fazer o Enem hoje, certo? Não, né? Mas parece que cerca de 4,3 milhões de pessoas vão fazer a prova do Enem hoje. Algumas pessoas vão ir bem, porque estudaram, se esforçaram, passaram todos os anos da escola se esforçando. Alguns vão passar por sorte. A capacidade deles é ter sorte. Eles vão chutar e vão acertar. Alguns são muito bons em interpretação. Eles não precisaram estudar para entender o que a pergunta queria dizer. Mas muitas pessoas que se esforçaram também não vão passar. E isso não quer dizer que elas são ruins, mas quer dizer que elas não tiveram capacidade para passar nessa prova. E quando não tiveram capacidade, vão ser rejeitados. Vocês não foram bons o suficiente para passar nisso. Aí nós vamos então para a entrevista de emprego. Nós vamos ali diante de uma pessoa que nós não conhecemos, e ela vai fazer algumas perguntas da nossa vida. Elas vão perguntar do que a gente gosta, quais são as nossas qualidades, os nossos defeitos. E nós vamos ali responder naqueles breves minutos. Ela vai decidir se nós somos capacitados a trabalhar naquele lugar ou não. Por causa de algumas perguntas, ela vai decidir se você é capaz de estar ali ou não. E se ela achar que não, então você vai ser rejeitado, porque você não tinha aquilo que a empresa queria. Nos relacionamentos, aquilo que vai durar a vida toda. Às vezes, nosso coração se apaixona por alguém que não sente nada por nós, não sente nada que nós estamos sentindo pela pessoa. E então nós começamos a fazer algo para ser amado. Nós fazemos algo para nós sermos amados pela pessoa, mas a pessoa rejeita, e isso pode machucar, isso pode doer. Só que com Jesus é diferente. Nós não fazemos para sermos amados, nós fazemos por sermos amados. Então, para que vocês comecem a entender, eu quero que vocês imaginem. Eu acredito que o Cristiano Ronaldo, na atualidade, ele é um dos melhores jogadores de futebol que existe. E aí diante dele tá vários jogadores, tá o Messi, tá o Neymar, Gabriel Jesus e outros jogadores que jogam bem. Eu não sei o nome de muitos jogadores.
eu não acompanho, mas eles estão diante dele. E você também está. E você é a primeira pessoa a ser escolhida. E você vai pensar, eu vou fazer algo errado, vai dar ruim se eu for pro time. Mas ele escolheu você, ele fala assim, eu escolhi você. Aí você olha pro lado e fala, tem o Messi, cara. Tem o Neymar aqui. Ele fala assim, eu quero você. Aí você fala, eu não sou capacitado. Ele diz, mas eu vou te capacitar. E você vai ser tão bom quanto eu sou. E não importa se os outros são melhores, eu estou escolhendo você. E sim, você vai se sentir bem porque você foi escolhido. Vai dar medo. Vai dar muito medo. Você vai estar diante de uma situação difícil. Mas ele está falando que vai te capacitar. Aí nós vamos lá para Lucas 5. Está lá um pescador pescando a noite toda e não pega nada. Já cansado, ele começa a limpar as redes e chega um homem. E fala assim, posso usar seu barco para falar com essas pessoas? E ele deixa. E ele também escuta o que aquele homem tem a dizer. Quando ele termina de falar, ele fala para aquele homem, joga a sua rede. E ele pensa, eu tentei a noite toda, mas por causa das palavras desse homem eu vou tentar. E aí ele realiza a maior pesca da vida dele. E aí ele precisa de ajuda, traz os peixes, e ele reconhece que aquele homem é Jesus. E ele se prostra diante de Jesus e fala assim, afasta-se de mim, porque eu sou um homem pecador. Ele reconhece quem ele é diante de Jesus. E ele sabe que teria muitas outras pessoas melhores. Os fariseus conheciam mais da Bíblia do que ele. E ele sabe o quão falho ele é. Ele fala assim, afasta-se de mim porque eu sou um homem pecador. Ele fala, vem comigo e eu farei de você um pescador de almas. Jesus está falando assim, eu vou capacitar você. Jesus não nos escolhe por sermos capazes. Ele nos capacita. Ele nos torna parecidos com Ele. E aí então nós vamos começar a ler aqui a partir do versículo 1. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará. E os colhem, e lançam no fogo, e ardem. Se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que dê muitos frutos, e assim sereis meus discípulos. Amém? É interessante que Jesus, Ele nos escolhe sem nós sermos capacitados. Só que aí Ele diz que a partir do momento que nós estamos nele, nós estamos capacitados a dar frutos. Porque nós temos o exemplo do próprio Jesus. E Ele fala assim, aquele que está em mim, e eu estou nele, e as minhas palavras estão nele, esse vai dar muito fruto. E então nós podemos pensar, o que são esses frutos? Vamos primeiro pensar, o que é não dar fruto, se nós estamos em Jesus? Lá em Mateus 7, no versículo 17 ao 20, Jesus vai falar que as árvores são conhecidas pelo seu fruto. Ou seja, a partir do momento que nós damos fruto, as pessoas conhecem a Jesus. Porque se nós estamos dando frutos, sendo os galhos de Jesus, nós vamos dar frutos que mostram a Jesus. E nós fomos chamados para isso. Não fomos chamados porque nós dávamos frutos. Fomos chamados para dar frutos. Então, se você está em Jesus e se recusa a dar frutos, você vai ser tirado e lançado fora. Você vai ser lançado fora porque você escolheu não dar frutos. Você escolheu não ser capacitado para isso. Você se recusou a fazer aquilo, já que o próprio Jesus te capacita. E aí então talvez você me pergunte, o que é dar frutos? Nós continuamos aqui no versículo 9. Como o Pai me amou, também eu vos amei. A vós, permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecerei no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso, para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei.
Ninguém tem amor maior do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizer o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, eu vos tenho feito conhecer. Nós vemos que nós não passamos na entrevista, fomos rejeitados no amor, fomos rejeitados no time, não passamos na prova, porque não éramos capacitados. Mas então Jesus nos chama mesmo assim e nos capacita. Ele nos mostra na prática o que é dar frutos. Ele fala assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a vida pelos seus amigos. E ele vai dar a vida pelos seus amigos. Nós somos galhos desta árvore, nós somos galhos de Jesus. E Ele está nos ensinando o que fazer. Então, obedecer é parte de dar frutos, e amar é dar frutos. Então, a partir do momento que eu conheço Jesus, eu não amo o meu próximo, eu não estou dando frutos. A partir do momento que eu conheço e estou em Jesus, e eu não amo vocês, eu não estou dando frutos. Eu sou um galho seco, sou um galho que vai ser lançado fora. Mas a partir do momento que eu aprendo a amar como Ele amou, e faço o que Ele me ensinou na prática, eu começo a dar frutos, e Ele começa a ser apresentado pelas pessoas, para cada uma das pessoas, não simplesmente porque eu falo, mas porque eu estou agindo como Ele agiu. Eu estou amando todos os dias como Ele amou. Ou seja, amar como Jesus amou é perdoar as falhas daqueles que falham comigo, independente do que aconteça. Não tem essa de eu não gosto de tal pessoa. Você parece com Jesus, então você precisa aprender a gostar. Não estou dizendo para você gostar dos atos e das atitudes das pessoas. Estou falando para você amar as pessoas que também são amadas pelo Senhor. Nós precisamos estar dispostos a entregar a nossa vida por amor ao Senhor. Isso quer dizer renunciar às minhas vontades, renunciar aos meus desejos, renunciar ao meu sono do domingo de manhã, para estar aqui falando do amor do Senhor, para que outras pessoas possam espalhar esse amor. É deixar as minhas vontades de agora, para que o nome do Senhor seja glorificado. É entender que assim como eu tenho tempo para voltar para o Senhor, as outras pessoas também têm. Então eu preciso continuar pregando o Evangelho sem cessar, para que as pessoas possam ser alcançadas por esse amor, para que as pessoas possam ser restauradas por este amor. Eu preciso dar frutos porque eu estou em Jesus, e eu quero que Ele apareça através da minha vida. Da mesma forma que Ele nos amou, nós precisamos amar uns aos outros. E aí então chegamos no versículo 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vos conceda. Isto vos mando, que vos amei uns aos outros. Nós estamos em Jesus, não porque éramos bons, não porque éramos capacitados, não porque fazíamos tudo certo, não porque éramos melhores, mas porque Ele nos amou. E agora Ele está nos dando essa missão: amei uns aos outros. Olha para o seu próximo e veja ali uma alma que é amada por Jesus. Olhe para as pessoas caídas e veja ali não somente um necessitado de coisas materiais, mas de alguém que necessita da mesma salvação que te alcançou. Olhe para as pessoas que te feriram e pense que você também já fez isso com alguém, que você também já fez isso com Jesus e foi perdoado. Quantas vezes você necessitou? Todas as vezes que você necessitou. Uma palavra vem na minha mente e eu tenho certeza que Jesus não é hipócrita. E Ele fala para Pedro, Pedro fala: quantas vezes eu devo perdoar o meu próximo? Até 7 vezes. Jesus fala assim: até 70 vezes 7 ao dia. E quando eu leio essa passagem eu falo assim: Jesus não ensinaria algo que Ele não faria. Ele está falando que vai perdoar quantas vezes forem necessárias, um arrependimento verdadeiro. Nós devemos fazer o mesmo, porque nós estamos nessa árvore. E se uma figueira não dá frutos que uma videira daria, então nós não podemos dar frutos que Jesus não daria, porque nós estamos em Jesus. Então precisamos dar frutos que Jesus daria. Lança o seu ego fora, lança a sua arrogância fora, lança o seu orgulho fora. Você não precisa dele. Talvez você esteja com o seu coração doído pelas coisas que você fez. Lança fora, porque Jesus perdoa. O perdão é um fruto de Jesus. Lança fora tudo isso que é do mundo. Lança fora. Comece agora a viver os frutos de Jesus: perdão, amor. E a partir do momento que você começar a aparecer com Jesus, o mundo vai te dar problemas. O mundo odeia aqueles que estão em Jesus.
não tem problema. Não tem problema se te perseguem, não tem problema se te machucam. E até mesmo se você morrer, não tem problema. O importante é que você continue na videira. No versículo 18 diz assim: se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhece aquele que me enviou. Se eu não viera, não lhes houvera falado, não teria pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Aquele que me aborrece, aborrece também a meu Pai. Se eu entre eles não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado. Mas agora viram-nos e me aborreceram a mim e a meu Pai. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei: aborreceram-me sem causa. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. E vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. Nós vamos ver que esses homens que estavam ouvindo essas palavras de Jesus vão ser perseguidos, açoitados, vão ser mortos. Mas nós também vamos ver os frutos que eles vão dar. Nós podemos ver em diversas passagens eles pregando o Evangelho por amor ao Senhor, eles curando enfermos, eles viajando para que a palavra se espalhasse. Nós vamos ver que esses homens decidiram dar frutos que permanecem. E tudo que eles pedirem e pediam ao Pai era concedido. E eles morreram por amor a Jesus, com a certeza de que valeria a pena. Talvez nós estejamos olhando demais para o mundo. Talvez nós estejamos querendo demais as coisas do mundo. É tentador querer os prazeres deste mundo. É tentador parecer com as coisas que a gente vê na televisão. Parece tão bom, parece tão legal, parece tão confortável. Mas não tem nada melhor do que o que vocês escolheram. Melhor dizendo, não tem nada melhor do que ter sido escolhido por Jesus. Vocês foram escolhidos por Jesus. Só que é vocês que precisam decidir se vão dar frutos ou não. Nós vamos ver que dar frutos tem tudo a ver com a nossa escolha. Porque a partir do momento que nós damos frutos, nós mostramos que somos escolhidos por Jesus. Dar frutos tem tudo a ver com agradar o coração do Pai. Porque aqueles que ouviram a verdade e não decidiram seguir Jesus, aqueles que foram escolhidos, mas decidiram não dar frutos, esses vão ser tirados, são inúteis, são servos inúteis. Mas aqueles que decidem viver pelo amor, a obedecer Jesus, porque aquele que obedece e guarda suas palavras, este é quem ama Jesus, e dar muitos frutos, esse vai receber algo que nada nesse mundo poderia dar. Então, se o mundo está tentando te amedrontar, ou está tentando te iludir, agora volte e olhe para aquele que te escolheu, para aquele que não te rejeitou quando você estava em pecado, para aquele que não te rejeitou quando você estava fazendo tudo errado e quando você não tinha capacidade nenhuma de se salvar sozinho. Porque é o próprio Jesus que nos salva, é o próprio Jesus que nos quebranta, é o próprio Jesus que nos transforma, e Ele nos chama para darmos frutos que Ele mesmo nos ensinou a dar. Ele nos deu vida para que estes galhos pudessem dar frutos. Então hoje, como escolhidos, deem frutos, e que o nome do Senhor seja glorificado na vida de vocês, que o nome do Senhor seja glorificado na vida de cada um, e Ele seja visto em vocês, Ele seja conhecido através dos frutos que vocês vão dar. Quando olharem para esses galhos, falem: eles estão ligados à videira verdadeira que é Jesus. Quando eles olharem para você, eles vejam Jesus, porque vocês estão ligados nele, e o fruto que vocês estão dando está mostrando ele, para a glória do nome do Pai. E esta manhã é somente isso que eu quero dizer. Peço que vocês se levantem, nós vamos louvar mais um pouco, e que não pare aqui, mas que vocês deem frutos.
Deus abençoe, gente.